Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira que eu ainda estou na segunda, né? Gravação aí feita na madrugada aqui direto de São Januário para você aí, pra gente fazer aquela análise do jogo e claro, falar sobre tudo que aconteceu aqui no pós-jogo, né? Como foi essa saída dos jogadores e claro, saída da torcida Cruz Maltina. O certo é, o Vasco agora olha a parte de cima da tabela. Esquece rebaixamento, não tem mais, acabou. Então começa a observar a pré-Libertadores cada vez mais perto. Próximo jogo contra o Botafogo e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes de começar, corre lá no primeiro comentário fixado, clique no link da Stake. A Stake é parceira aqui do nosso trabalho, o link está ali no primeiro comentário fixado. Você clica, faz o seu primeiro depósito e claro, faz os seus palpites esportivos com a gente aqui do canal, com a Stake. Clica ali, primeiro comentário fixado, clique no link, faça o seu primeiro depósito, ganhe 100% do seu primeiro depósito, fechou? E outra, a Mais Ágil agiliza o seu FGTS em menos de 24 horas, ela vai lá e te ajuda a sacar esse FGTS. Então você que quer comprar aquele carro, fazer aquela obrinha, desenrolar a sua vida, levar a patroa para passear, não perca a chance. Corre na Mais Ágil, o número está aqui e você não perde nada. A Mais Ágil agiliza e saca o seu FGTS com antecipação em menos de 24 horas. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Vitória do Vasco aqui em São Januário, jogo difícil, jogo complicado, o Vasco que aplicou pulmão contra a equipe do Bahia, deixou o jogo um pouco mais aberto, né, diante de algumas situações, mas venceu e olha a parte de cima da tabela. Rebaixamento? Esquece, não temos mais perigo nenhum diante dessa situação. O certo é, o Vasco agora ultrapassa o Atlético Mineiro, cola no Cruzeiro, e também incomoda o Bahia, que é o 7º colocado. E eu vou trazer aqui para vocês exatamente todas essas situações que podem acontecer diante desse cenário de G7, G8 e, claro, de G6. G6, se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. G7, se o Botafogo for campeão da Libertadores ou o Flamengo campeão da Copa do Brasil. G8, se caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil ou o Botafogo campeão da Libertadores da América. Então, esses são os cenários. É óbvio, eu não quero que chegue no G8. Óbvio que não. Eu preferia muito o Vasco chegando no G6, mas o G6 é muito complicado. São muitos pontos pela frente. O Vasco tem que tirar até 51 pontos. Não tem condição nenhuma, na minha opinião, de lutar contra as equipes que estão ali acima do G6. Então, na minha opinião, sobra o G7, onde o Bahia se encontra na 7ª colocação com 46 pontos. E o Vasco logo atrás com 43. É claro, né, o jogo aqui demonstrou muito isso, uma qualidade e uma recuperação da equipe do Bahia, principalmente ali no segundo tempo. Claro, muito também porque o Vasco manteve pulmão sobre pulmão, né? Nenhum antijogo, nenhum movimento, né, para esse tempo ficar ali pelo menos parado, a bola parar de rolar um pouco. O Vasco foi muito intenso, destaque aí dessa partida para Dimitri Payet. Puma Rodrigues também foi muito bem, o Galdames foi bem também, na minha opinião, o Maicon foi bem também ali na zaga, jogador que teve ali a sua consistência, o João Vitor sempre com a sua potência física, e o Léo Jardim, mais uma vez, salva a vitória do Vasco, dando 3 pontos para o gigante da colina. Certo é, meu ponto negativo, eu acho que o Alex Teixeira deixou a desejar ali, entrando no segundo tempo, no movimento que eu achei que o Paiva ia colocar o Dimitri Payet de falso 9, né? Eu acho que ele tiraria um volante, colocaria o Sforza e o Payet iria para o lugar do Ryan como falso 9 no momento que o Ryan pediu substituição. Mas não foi assim que aconteceu. O Vasco perdeu um pouco ali dessa parte do jogo por a equipe do Bahia, mas mesmo assim venceu e venceu conquistando pontos importantes. Observando, né, em um cenário total do jogo, o Vasco engoliu no início do primeiro tempo o Bahia. Estava no ímpeto para fazer 4, 5, 6 com toda a facilidade. Tomou um gol, tomou um susto ali no primeiro tempo, né? E depois o Vasco no segundo tempo vem para uma partida um pouco mais equilibrada, mas mesmo assim jogando bem, né? O Dimitri Payet aí que fez 2 gols na partida, destaque, né, para o Dimitri Payet, e o Emerson Rodrigues fez o primeiro gol, trazendo aí, né, esses jogadores que se destacaram. Na minha opinião, o Dimitri Payet foi o dono da partida, controlou a partida, brilhou.
uma atuação de gala do Dimitri Payet aqui em São Januário. Não tem o que falar do Dimitri Payet. Aí eu pergunto para você, o Payet se sentiu mais à vontade sem o Coutinho? Ou estava incomodado? Tem informações aqui que alguns familiares do Payet estiveram em São Januário. Será que isso deu um ânimo a mais? E óbvio, né, logo depois da partida, que ele aponta para São Januário e fala: eu estou aqui, aqui é o meu lugar. No jogo seguinte, todos esses fatores, o Payet entra e acaba com o jogo. O Payet entra e detona o Bahia, principalmente no primeiro tempo. O certo é, o Vasco precisa ter alguns momentos de inteligência. Fez 3-0, a bola tem que parar de rolar. A bola tem que ter uma certa cadência, tem que ter um certo antijogo para recuperar o pulmão e aplicar a intensidade no momento certo e fazer o quarto, recuperar o pulmão. Depois que você fizer o antijogo, recuperou, respirou, você vai lá e faz o quinto. Não pode o tempo inteiro, 90 minutos, se aplicar fisicamente e abrir o jogo. Não dá, porque vai chegar um momento que você vai estar mais fragilizado que o seu adversário que está se defendendo. Então o que faltou hoje foi exatamente isso. Alguns momentos de antijogo, alguns momentos que fizessem com que os jogadores respirassem um pouco para pegar a rédea da partida, né? Então, às vezes, um atendimento ao Léo Jardim seria um momento para os jogadores respirarem, se recuperarem. Um jogador que for substituído cair, pedir maca, enfim, existem N formas que não foram aplicadas em São Januário e o Vasco quase levou o empate porque estava pulmão sobre pulmão com a equipe do Bahia. Não pode deixar acontecer isso, porque jogando em casa 3-0, o jogo está resolvido no Campeonato Brasileiro. Saldo de gol não é algo que favorece muito diante de algumas situações. Então 3-0 já estava bom. Acabou que pensou em coisas maiores e quase levou o empate, graças ao Léo Jardim, que fez uma grande defesa ali. Mas vou falar para vocês, de verdade, foi um bom jogo. A equipe se comportou muito bem, a equipe mostrou intensidade, mostrou essa recuperação psicológica, né, pós eliminação ali do Atlético Mineiro, diante do cenário em que o Cuiabá, Vasco e Cuiabá tivemos, né, esse peso, né, essa situação um pouco mais delicada, mas hoje o Vasco vence aqui, né, no Caldeirão e traz consigo 3 pontos para o Campeonato Brasileiro. Agora, olhar para o Botafogo. Jogo no Engenhão, jogo que Dimitri Payet gosta, tá? Pegue o último jogo entre Vasco e Botafogo. O Dimitri Payet gosta de jogar no Engenhão, gosta do gramado sintético e gosta do Botafogo, tá? Gosta de vencer o Botafogo. Lembro muito bem da partida entre Vasco e Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Carioca e outra também contra o Fluminense. Então o Vasco é uma equipe que aparentemente é adaptada a esse estádio. E a gente, claro, vai observar na próxima terça-feira, uma semana para se recuperar, uma semana para trabalhar, com a volta de Hugo Moura e Pablo Verratti contra o Botafogo no Newton Santos. Jogo importantíssimo. E o Botafogo, né, que tá com a gordurinha nessa rodada, conquista a gordurinha no momento certo, né? No momento que vai enfrentar o Vasco. Então, isso é bom para o psicológico, porque o Botafogo também olha para a Taça Libertadores e relaxa um pouco no Campeonato Brasileiro, porque tem uma distância considerável do Palmeiras exatamente no jogo contra o Vasco. Mas tem que estar ligado, tem que buscar o resultado, é clássico, o clássico não tem favorito. E o Vasco, que já venceu o Botafogo, pode aí repetir aí a dose no estádio Newton Santos. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, agradecer a sua presença aqui no nosso vídeo. Deixa o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Um forte abraço, saudações vascaínas.